ou melhor, Provérbios 31, que o provérbio já é o capítulo, assim como os livros poéticos, Provérbios 31, versículos 8 ao 9, ou versos, Provérbios 31, versos 8 ao 9, e que assim a palavra de Deus descreve: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos Verso 9: abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Sempre glorificando a Deus pela sua palavra. Queridos, atenção aos vulneráveis, ou seja, aqueles que não podem se defender, é uma preocupação bíblica desde a época que Israel se consolidou, se estabeleceu como nação, como povo, como civilização. A partir de quando o povo se agrupou em marcha para a terra prometida, no livro de Levítico, Deus já exortava os israelitas a ter essa preocupação com alguns grupos considerados vulneráveis, ou seja, sujeitos a sofrerem injustiça, sujeitos a sofrerem ataques, sujeitos a sofrerem opressões. E entre esses grupos aos quais a Bíblia relaciona no livro de Levítico, inclusive nós terminamos a leitura de Levítico esta semana, entramos em Números, né? Estamos fazendo essa escalada de leitura da Bíblia, e Levítico, em diversas passagens no tocante ao cumprimento da lei, nós temos a preocupação do próprio Deus em que Israel estenda as mãos para aqueles que não têm ninguém que possa valer por eles. E quem eram esses grupos na época da lei mosaica? Eram os órfãos, eram as viúvas e eram os estrangeiros. Justamente o que nós estamos vislumbrando no dia de hoje, a partir do relato missionário que nós ouvimos. Guerra provoca justamente orfandade, ou seja, pais sem filhos, porque perdem os seus pais na guerra, viúvas que ficam sem o amparo do seu marido, e consequentemente estrangeiros, forasteiros, porque à medida que alguém é obrigado a sair da sua pátria para se refugiar dos horrores da guerra, agora ele passa a ser estrangeiro, forasteiro em outro lugar. Então dá para entender como esta palavra tem correlação com o assunto do relato missionário de hoje, de nós abrirmos a boca em favor do mudo. Glória a Deus. E pelo direito daqueles que se acham, aqui na versão de Almeida corrigida, que é a versão mais tradicional e portanto a mais usada na igreja, fala desolação. Mas, por exemplo, quando você vai para a linguagem da Bíblia King James de 1611, que traz uma linguagem mais próxima aos escritos do hebraico, desolação é trocada por destruição. Aqueles que se acham em
destruição, estão caminhando para isso. E as Escrituras Sagradas, desde os primórdios, desde os primeiros tempos, traz a preocupação, ou exorta a igreja a ter essa preocupação, essa visão mais apurada, essa visão mais atenciosa, principalmente pelos grupos vulneráveis. E eu estendo o alcance dessa pregação não somente a esses grupos de refugiados que nós estamos vendo sofrer agora os horrores da guerra, porque muitas vezes em comunidades próximas de nós, em que o evangelho ainda não penetrou, nós podemos enxergar essa realidade. E muitas vezes, quando nós como igreja não investimos na vida, principalmente daquelas crianças, daqueles meninos que não tem um referencial de pai, não tem um referencial de mãe, não tem um referencial de um responsável por quem ele se espelhar, o mundo vai investir, o mundo vai tratar de criar. O sucesso ilusório, porque o mundo já diz é vaidade, portanto é ilusão. Por quê? Vaidade vai indo embora com o tempo. Vaidade quer dizer isso, vai embora com o tempo. Mas as crianças crescem naquela ilusão da vaidade. E de repente, aquele que tem projeção no submundo do crime, porque muitas vezes ostenta, tem coisa boa, relógio bom, tênis de marca, aí ele se ilude, eu quero me espelhar nele porque ele tem o que há de bom para oferecer. Viver a vida dele oferece vantagem. Mas nós sabemos pela palavra, em Provérbios 14:12, há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final é caminho de morte, destruição, Glória a Deus. desolação. Porque o inimigo, o tentador, é muito sagaz. Porque imagine, se a porta que levasse para a perdição, ao invés dela ser larga, espaçosa, vantajosa, ela fosse estreita e espinhosa, ninguém queria. Mas é justamente essa característica do tentador. Ele mostra tudo lindo, tudo belo, o caminho é de flores, mas no final o abismo está lá esperando. É como uma anedota, uma piada, e não sei se todos já ouviram aqui. Diz que estava vendo uma campanha política no inferno, e era festa, era farra, era bebedeira, era tanta coisa. Aí uma alma chega nos portais da eternidade, olha para a porta do céu, vê aquela quietude, aquela calma, e quando olha para a porta do inferno, é festa, é farra, é tudo que o homem gosta, é tudo o que a carne se agrada. Aí aquela alma decide o quê? Entrar onde está havendo a festa, onde está havendo a farra, onde está havendo aquilo que agrada a carne. Depois que ele entra, num piscar de olhos o ambiente muda, é tudo quente, tudo feio, tudo horrível, gritos de desespero. Aí aquela alma pergunta para o diabo, mas não foi assim quando eu entrei. Aí o diabo diz, a gente estava em campanha política, depois que você escolheu, você pode saber a realidade. É mais ou menos assim que o inimigo age na vida daquele que não conhece a verdade, daquele que não conhece a palavra. Leva ele pelos caminhos que atraem o seu coração, que agradam a sua carne, mas no fim parte para a destruição. Mas nós, como filhos de Deus,
Por quê? O provérbio de número 31 é dirigido a um rei chamado Lemuel. E o que tem a ver conosco? Porque nós somos filhos do rei, portanto nós somos autoridade. A palavra do Senhor, ela nos diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21, nós somos embaixadores do rei. Nós temos essa comissão dada por Deus desde quando Ele escolheu os discípulos e Ele deu o imperativo de pregar. Se prega pelo abrir da boca. Então a nós é dada a missão: abra a boca em favor do mundo, abra a boca a fim de socorrer a necessidade das pessoas. E aqui, quando o provérbio fala a respeito de pobres e necessitados, não diz apenas a respeito daqueles que não têm nenhuma condição financeira, nenhum poder financeiro para atender às suas necessidades básicas, não. O Sermão do Monte do nosso Senhor Jesus Cristo diz que quando ele subiu juntamente com os seus discípulos, alguns estudiosos explicam que aquele primeiro monte onde o sermão foi ensinado era o Monte Tabor, o mesmo monte da transfiguração, porque o monte da revelação das últimas coisas era o Monte das Oliveiras, conforme está escrito em Mateus capítulo 24. Mas a primeira coisa que ele fala no Sermão do Monte é a respeito das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Cristo começa a relacionar uma série de bem-aventurança. Aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. E muitos podem até entender que isto é para um futuro escatológico, ou seja, para o final dos dias, para as últimas coisas. Mas não. Porque a igreja foi comissionada desde Mateus capítulo 10, quando aqueles dois discípulos, ou melhor, aqueles 70 discípulos, foram divididos dois em dois, ou seja, 35 duplas, e ali eles foram enviados e receberam a ordem do mestre dizendo: chegai nas vilas, saudai e pregai e anunciai, curai enfermos, expulsai demônios e declarai: é chegado a vós o reino de Deus. Nós, eu e você temos essa missão de estabelecer o reino de Deus. E onde é que entra a justiça nisso? 14:17 da carta de Paulo aos Romanos. Porque o reino de Deus não é, traduzindo, abrindo parênteses, esse é um grifo nosso, não é somente comida e bebida, mas é paz, é justiça e é alegria no Espírito Santo. Às vezes aquele que aparentemente está precisando do pão que sai do forno, ele está carente mais do que isso. Quando Tiago fala a respeito da fé sem obras, ele não está dizendo que a ação social anula a obra evangelística da igreja. Você ora,
mas você também dá o pão. Você ora, mas também assiste. Você atende a necessidade, mas você prega. Você socorre, mas fala das boas novas de salvação. Ou seja, as obras, elas andam juntas com a fé. E a bem da verdade, Efésios capítulo 2 e o versículo 10 diz que nós fomos salvos para as boas obras. Não é que as obras, elas provoquem para nós a salvação, mas se só somos salvos, se somos transformados, nós somos capacitados por Deus para as boas obras. E é por isso que para nós é dada a autoridade de falar. Abra a tua boca em favor do mudo. Mas não é aquele mudo que nasce com aquele problema de nascença, de não desenvolver a voz. É aquele verdadeiramente oprimido, amordaçado, preso, seja pelas amarras do pecado, seja pela perseguição à Bíblia, como nós estamos vendo. A Rússia desfrutou de pouco tempo de liberdade. Quando esse atual governante assumiu há 23 anos atrás, vai completar agora no mês de abril, começou a policiar o funcionamento das atividades religiosas dentro do território russo. E esta semana um pastor ucraniano revelou algo estarrecedor. Na verdade, esse presidente russo, ele age influenciado pelo ocultismo. A feitiçaria, que lá na Rússia é chamada xamanismo, orienta os destinos do país através da influência que exerce sobre o presidente. Porque eles estavam fazendo, a título de comparação, 2 ataques que o exército russo provocou. Um no ano de 2008, que foi no mês de agosto, no dia 8, que no calendário forma ou completa 888. Numerologia. O desse ano foi 22/2 de 2022. Numerologia pura. Feitiçaria até a alma. E nós o que estamos fazendo? Estamos com o óleo na reserva e a candeia acesa? Ou nós estamos dormindo como aquelas 5 virgens nécias? Aquelas 5 virgens preguiçosas, disperso, discutindo por coisa supérflua, em vez de pregar o evangelho. Eu digo uma coisa a vocês: para eu chegar neste altar e eu ter autoridade de pregar e exortar a vocês a esse respeito, eu tenho que testemunhar isso na minha vida. Deus tem me dado, não digo brecha, oportunidades. E tais oportunidades eu não tenho perdido. Uma certa feita, eu estava conversando com a minha esposa. E eu disse: 7 anos eu tenho na repartição a qual eu trabalho. Mas no intervalo de 1 ano e meio, eu não pregava tanto nos anos anteriores como eu estou pregando agora. Glória a Deus. Eu não pregava tanto como eu estou pregando agora. Às vezes eu estava na risadagem, às vezes eu estava na brincadeira, às vezes eu estava no medo, mas Deus não nos deu espírito de medo. Porque está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Deus não nos deu espírito de temor, mas ousadia, amor e moderação. Glória a Deus. E eu tomei posse da palavra e abri a minha boca no meu local de trabalho. Glória a Deus. Estou vivendo esse efeito da palavra na minha vida. Falo e não te calo. Tem alguma brecha? Até discussão política, que sinceramente eu deixei de lado.
Eu disse, espera aí. Vamos agora olhar isso que você está discutindo pelo panorama da Bíblia Sagrada. E começa. O mundo está precisando de Bíblia na veia. A terra está doente porque está precisando, aleluia, de um antídoto, de um remédio, de um curativo chamado Escritura Sagrada. Louvado seja Deus. E por onde chega, estabelece o reino de Deus, e a justiça, ela chega, a paz, ela é estabelecida, o mover do Espírito Santo se move no meio do povo, e o nome do Senhor é glorificado. Nós estávamos no grupo de missões tratando a respeito disso. E eu lembrei de um vídeo de uma pastora coreana. Hoje, quando eu estiver em casa e tiver dados, eu vou compartilhar esse vídeo no grupo da igreja. Hoje a Coreia do Sul é uma das potências mundiais. Seja em economia, seja em infraestrutura, seja em educação. É um produto interno bruto, ou seja, o lucro daquilo que se produz, beirando os 20%. Que maravilha, né, igreja? Se eu estiver errado, Diácono Isaac, que é professor de geografia, me ajude. Mas um crescimento econômico tão espantoso, uma educação da melhor qualidade. Imagine o que é um país ter 0,0001% de analfabetismo. Mas sabe quais foram as bases do crescimento, do desenvolvimento da Coreia do Sul? Em 1953, quando a guerra acabou, a primeira coisa, o país era um país evangelizado. Missionários ingleses, americanos, europeus pregaram o evangelho para os coreanos da parte sul. E antes de qualquer coisa, sabe o que é que os coreanos do sul fizeram? Dobraram o joelho no chão. Isso traz um exemplo para nós que, se quisermos ver a nossa terra sarada, o nosso Brasil prostrado diante do Senhor Jesus Cristo, a igreja está recrutando, está convocando o exército de intercessores que possa fazer o clamor pela nação. Aleluia, glória a Deus. Esse ano é um ano em que vamos distrair. Ou melhor, a mídia vai tentar nos distrair com muita coisa. Junho, julho chega a Copa. Passando 3 meses as eleições. E quem não estiver ligado vai sair da posição de intercessor e vai ser torcedor e eleitor. Eita, Jesus! Mas a autoridade da palavra, o Espírito Santo está dizendo para a sua igreja essa noite: você quer ver uma mudança no quadro do Brasil? Esqueça o lado de eleitor, de cabo eleitoral. Esqueça o lado de torcedor e entre no exército dos intercessores, joelho no chão. Porque há uma promessa na palavra. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei os céus, aleluia, ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. E a partir desse momento a igreja vai ser o refúgio, porque é uma promessa do versículo 15. E desde agora estarão os meus ouvidos inclinados e as minhas mãos estendidas para a oração que se fizer neste lugar.
Nós queremos ver a mudança do Brasil, queremos ver a mudança das nações. Vamos nos colocar na posição de instrumentos para os quais Deus levantou, para ser voz profética e dizer que há justiça, paz e alegria através do reino de Deus. E até aquilo que parece ser caos, destruição, a igreja, pelo poder de Deus e pelo exemplo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, vai reconstruir, vai reerguer, vai levantar. Você vê o exemplo de Neemias? Cada um de nós foi chamado por Deus com a unção de Neemias, com a unção de reconstrutor. Onde está ruim, a igreja reconstrói. Onde está tudo acabado, a igreja vai e restaura. O nosso nome é Restaurando Vidas. Vamos nos apossar da autoridade da palavra e cumprir o propósito. Porque Deus já nos deu poder, Deus já nos deu autoridade. Marcos capítulo 16. Depois de Cristo exortar os discípulos e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Depois ele proferiu uma promessa: e esses sinais seguirão aos que crêem. É ir fazer o ir do mestre e ir crendo. Porque quando se crê, o sobrenatural de Deus acontece. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem porventura coisa mortífera, não vos fará dano algum. Essa é a autoridade que o Espírito Santo dá àqueles que vão, aleluia, que move os seus pés para fazer a obra de Deus. Quando os discípulos estavam cumprindo a missão, porque a mesma passagem que nós lemos em Mateus 10, a Bíblia repete em Lucas capítulo 19, louvado seja Deus, e ali Cristo, ele diz, quando os discípulos vinham maravilhados, eu via, enquanto vocês estavam fazendo a missão, o diabo, ele queria atacar vocês como um raio. Enquanto vocês estavam indo, o diabo estava fazendo tudo para parar vocês, para barrar vocês. Mas em verdade vos digo, aí vem a palavra de Cristo, aleluia, nos trazendo fé e garantia. Em verdade vos digo, eu vos dou poder para pisar os serpentes e os escorpiões e toda a força do mal. Mas acima de tudo, não vos alegres, porque se vos sujeita aos demônios, alegrai-vos antes, por estar os vossos nomes escritos no livro da vida. Sabe o que Cristo quer dizer com isso? É que só há poder, só há sujeição pelos Espíritos quando nós temos intimidade e conhecimento no céu. É como aqueles espíritos se sujeitaram. Eu conheço Jesus e eu conheço Paulo. É Cristo dizendo pela sua palavra, para você receber poder, para você receber autoridade, aleluia, nós precisamos ter o nome conhecido no céu. É Cristo declarar e dizer a respeito de nós: eu te conheço. Aí vai haver liberdade para o oprimido, alegria para o cativo,
Porque é essa autoridade que o Espírito nos dá, de acordo com o livro de Isaías. Glória a Deus. 61. E o versículo 1 que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, ou cavalo de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Algumas versões vão dizer: em lugar dos mansos, os pobres. Esses pobres de espírito que precisam da palavra, que nos foi exortado em Provérbios 31. Do mundo que não tem direito de falar, que não tem um porta-voz por ele. E sabe quem é o porta-voz para a restauração do mundo? A igreja. E para aqueles que caminham para a destruição, sabe quem tem a voz da restauração? Nós, a igreja. Os membros da igreja. E quando eu digo nós, a igreja, é para desconstruir justamente esse discurso que o inimigo está cauterizando na mente das pessoas. A igreja sou eu. Não, senhor, você é membro. Se nós lermos Romanos capítulo 7, vai falar a unidade do corpo, em que Cristo é o cabeça, e nós que somos os membros da igreja somos os membros do corpo. E o próprio Paulo vai dizer: e se um membro se separar do corpo, o que é que acontece? Se ele for mutilado e não for reconduzido, simplesmente ele necrosa, traduzindo, apodrece. Então a igreja não é uma partícula, a igreja não é indivíduo, a igreja é o corpo. É por isso que nós devemos limpar essa ideia, inclusive dos desigrejados. Você sabia que o grupo de desigrejados é um grupo que está caminhando para a destruição? Por causa dessa ideia enganosa que o diabo criou, essa mentira do diabo, que não precisa da igreja, porque a igreja somos nós. Sou eu, melhor dizendo, igreja é o corpo, igreja é o coletivo. Igreja é o povo de Deus. Veja que Cristo, as Escrituras, nunca se referem à igreja como um indivíduo. É povo escolhido. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, resume tudo. E vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ou seja, geração, sacerdócio, nação e povo. Ou seja, é o todo. É o coletivo. É todo mundo. Ou seja, a igreja não se resume só a um indivíduo. A igreja é o todo. São os membros reunidos a fim de adorar, proclamar as boas novas e socorrer os necessitados. Então Cristo nos deu essa incumbência de falar em favor daqueles que são oprimidos, de falar em favor daqueles que se acham em destruição. Louvado seja Deus. Provérbios de número 24. A gente muitas vezes lê o versículo 10 e acha que é força para lutar contra as dificuldades da vida. Não, mas apesar de o versículo 10, do verso 10, está escrito: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. O versículo subsequente, que é o 11, diz, aleluia, que nós devemos tirar aquele que está
porta do abismo e aquele que está com o seu pé rumo à destruição, se assim nós pudermos. E eu digo uma verdade: nós podemos. Nós podemos. Porque em nós está o Evangelho, que Romanos 1,16 descreve que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós podemos, porque nós temos a virtude do Espírito Santo de Atos 1,8, que nos faz testemunhas, aleluia, para testemunhar do poder de Deus, tanto na nossa Jerusalém, ou seja, na nossa localidade, como em toda a Judeia do nosso estado, em Samaria, o nosso país, e até os confins da terra, que é o campo transcultural. Provérbios 24, verso 11 diz: se puderdes. E a mesma palavra diz: você pode, você pode, você pode. Por Cristo você pode. Pelo poder do Espírito Santo você pode. Pelo poder do Evangelho você pode. Pela eficácia da palavra você pode. Então tome posse da palavra essa noite e peça a Deus poder, 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 para ser uma testemunha viva de Cristo sobre a face da terra. Abre a tua boca em favor do mudo, e pelo direito daqueles que estão a caminho da destruição. E o final é o galardão. Porque às vezes nós esperamos a recompensa daqui, mas a verdade é cada pedrinha de nossa coroa, quando a gente chegar lá, vai ser a quantidade de almas ganhas quando nós abrimos a boca para pregar o Evangelho. Aquilo que muitas vezes alguém se desespera para buscar aqui, a gente vai pisar lá, a gente vai usar lá, a gente vai ser coroado lá. Então, em nome de Jesus, persevera, abre a tua boca, prega, porque Deus garante na sua palavra. Salmo 81 e verso 10: abre bem a tua boca e eu te encherei. Vai para casa meditando nessa palavra, e que Deus nos encha a cada dia da sua autoridade para pregar e defender aqueles que precisam